Se eu te oferecesse agora um trabalho de assistente de roteirista numa sala de roteiro de uma série, você aceitaria? Recentemente, um amigo meu recebeu uma oferta do tipo e ele estava na dúvida se ele pegava ou não. E se você respondeu que sim, você é uma das pessoas que, né, não recusaria uma oportunidade incrível dessas. E apesar de ser realmente uma grande oportunidade, mesmo assim tem muita coisa que tem que ser considerada, porque apesar de ele não estar trabalhando dentro da indústria, no trabalho dele de agora, esse trabalho dá uma liberdade para ele financeira de fazer os projetos dele, que esse novo trabalho em uma sala de roteiro não daria. Esse é aquele momento que a gente faz as listas de pontos positivos e pontos negativos de seguir em cada caminho. Se ele pegar esse trabalho, ele vai estar em volta de pessoas que estão trabalhando na indústria há muito tempo, vai ter um crédito super legal, só que daí todos os projetos dele, todas as coisas que ele realmente tem paixão de fazer, das histórias que ele realmente quer contar, elas vão ficar de lado. E aí ele veio me pedir o meu conselho, minha opinião, achando que eu ia falar, escolhe esse aí. Só que daí eu fiz uma pergunta para ele. Eu questionei que, e se ele usasse a mesma intensidade de trabalhar numa série, ele colocasse essa intensidade nos projetos dele por 6 meses, que seria mais ou menos o tempo que ele estaria trabalhando nessa série, quão longe ele teria chegado com os projetos dele comparado com o trabalho nessa série. Eu fiz essa pergunta porque eu queria que ele entendesse com si mesmo se ele estaria aceitando esse trabalho porque ele realmente queria fazer aquele trabalho, porque realmente tem gente que quer esse trabalho específico, quer fazer salas de roteiro, ou se ele só estaria aceitando porque dentro do sistema de Hollywood, essa é uma oportunidade muito incrível de se passar. E estando aqui como imigrante, às vezes a gente sente que a gente não pode perder nenhuma oportunidade que aparece na nossa frente. E eu sinto que isso acaba virando meio que uma armadilha dentro da própria indústria. A gente se coloca numa posição de fazer o projeto dos outros acontecerem, porque a gente precisa de crédito, dinheiro, contatos, e aí a gente deixa os nossos projetos que a gente realmente quer fazer de lado. Eu sei disso porque eu passei por isso. Eu fiz projetos que eu nunca teria iniciado se eu não tivesse com essa produtora em específica. Eu era muito nova, eu precisava de créditos, de experiência, principalmente por causa do meu visto. E quando você tem um prazo para fazer coisas incríveis, porque o nome do visto é Visto de Habilidades Extraordinárias, ou seja, você tem que fazer coisas extraordinárias para provar para eles que você merece aquele visto, você está disposto a fazer o que é necessário para sua carreira, que não necessariamente iguala com o que você quer para você mesmo em questões criativas. Eu aprendi muito, eu consegui um portfólio muito bom que resultou no meu visto de trabalho, mas que infelizmente também resultou numa depressão. Porque aqueles projetos não me estimulavam criativamente. Eram 100 filmes, né? E você pensa, nossa, mas você está fazendo filmes, você devia estar feliz, você está fazendo o que você queria fazer. Sim e não, porque é uma indústria tão grande, as pessoas têm caminhos diferentes dentro dela. E se você está indo para o caminho que não é o seu caminho, talvez você acabe que nem eu com depressão. Eu até tentava trazer um lado meu para os projetos, né, para tentar me manter sã. Só que daí, no fim das contas ali, eu pedi para sair. Quem olhava de fora achava que eu estava vivendo o sonho de Hollywood. E só quem estava perto de mim conseguia ver como eu estava me perdendo nesse processo. Então, só porque uma oportunidade parece incrível, não significa que ela se alinha com o que você quer. Depois desse trabalho, que durou mais ou menos uns 2 anos e meio, eu recebi outras ofertas dessa mesma produtora e de outros freelances que não se alinhavam com o que eu queria fazer. E eu falei que não. Toda essa experiência valeu para conseguir o meu visto, que é uma coisa extremamente importante para mim, para continuar o meu trabalho aqui. Mas também valeu para eu entender que nem todo projeto eu preciso participar só porque ele parece uma oportunidade muito boa. Escolher fazer cinema tem sim o seu lado de negócios, mas eu escolhi por causa da parte artística. Então, sim, de vez em quando eu vou fazer um projeto que não necessariamente se alinha com o que eu quero
mostrar para o mundo, mas eu também vou escolher esses projetos muito bem, agora que eu entendi quem eu sou como artista, ou pelo menos eu acho que eu entendi o que eu sou como artista, para que as coisas que eu já passei não aconteçam de novo, porque não vale a pena me perder como uma pessoa criativa por causa de dinheiro ou contatos. E hoje eu consigo ver que nem toda oportunidade, nem todo sonho é igual para todo mundo, principalmente uma carreira em artes. Então, quando ele me perguntou a minha opinião, se ele devia ou não pegar esse trabalho, eu não posso responder para ele, porque por mais que ele seja meu amigo, eu sei quem ele é, eu não sei 100% quais são os sonhos dele dentro dessa carreira. E eu impor o meu sonho nele, dando para ele uma resposta de qual caminho ele deve seguir, não ajuda ele. E a questão não era de se ele devia aceitar ou não esse trabalho, era de que caminho ele ia seguir com essa decisão. Em um caminho ele ia estar 100% dentro da indústria. No outro, ele ia estar construindo o próprio caminho dele, fazendo os projetos dele. E nenhuma dessas escolhas está errada, porque não existe um caminho certo. Só existe o caminho que você escolhe, que você faz. No tempo todo que eu tô aqui, eu nunca ouvi duas pessoas com a mesma história de como elas chegaram onde elas chegaram. Porque as pessoas têm sonhos diferentes, elas têm objetivos diferentes, elas têm experiências diferentes, elas têm visões de mundos diferentes. E tudo isso leva você para um caminho que vai ser diferente do outro. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha que fazer estágio para poder se formar. Eu e a minha colega de sala, a gente teve o mesmo estágio. A gente tinha a mesma chefe, a gente trabalhava nos mesmos projetos, mas os nossos resultados foram completamente diferentes. Um pequeno detalhe que mostra a nossa diferença de comportamento perante ao trabalho foi o dia em que a nossa chefe convidou a gente para ir na casa dela para um happy hour que ela ia ter com outros amigos dela da indústria. Eu, obviamente, fui e a minha colega não. E no dia seguinte eu perguntei pra ela por que ela não foi. E ela disse que ela achou que a chefe estava sendo só legal e convidando de bondade, mas ela não queria que a gente estivesse lá. Eu não entendi desse jeito o convite da nossa chefe, mas talvez eu também seja muito cara de pau. Mas daí o que eu fiz? Eu cheguei mais cedo na festa pra ajudar ela a montar as coisas. Me fiz uma pessoa útil na situação. Então faça o seu próprio caminho nessa profissão. Porque independente da escolha que você fizer, vai ser certa. E um dia você vai contar a sua história e as pessoas vão ficar abismadas de como tudo aconteceu pra você. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.